Planeta dos Macacos, do Pierre Boulle, é o tipo de livro que eu resolvi ler por conta da capa e da edição maravilhosa, eu confesso. Mas eu não me arrependi nem um pouco dessa leitura. Esse livro chegou aqui de surpresa da Aleph, o lançamento da editora. Eu já sabia que eles iam lançar, inclusive eu tenho uma eco bag do Planeta dos Macacos, porque eu fui num evento da editora onde eles mostraram os lançamentos futuros e estava lá o Planeta dos Macacos. Eu lembro que todo mundo se empolgou, mas eu não cheguei a solicitar. Esse livro chegou de surpresa aqui em casa e eu fiquei apaixonada porque esse livro parece um Moleskine, minha gente. É muito lindo, muito caprichado, a capa é maravilhosa, ele é todo gostosinho de pegar, de ler, enfim. E foi isso que me motivou a ler O Planeta dos Macacos, enfim. Mas eu preciso dizer que foi uma leitura que me surpreendeu muito. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto quanto eu gostei. Eu li esse livro super rápido, eu li esse livro em um dia. É curtinho, ele tem menos de 200 páginas, mas o bom é que ele tem muitos extras. Ele tem entrevista com o autor, ele tem pós-fácil, ele tem matérias relacionadas, ele tem um monte de material bacana, além da história em si. Eu preciso comentar que o Planeta dos Macacos tem bastante a ver, sim, com a adaptação, né? O primeiro filme que saiu, não com o remake que teve mais recente. Mas a adaptação tá bem fiel até, só que tem algumas coisas bem aprofundadas no livro e que não são aprofundadas no filme. E eu vou comentar sobre elas e o final também é diferente, tá? Eu não vou falar o final do livro, mas eu acho que, apesar do final do livro ser bastante impactante, era meio previsível para quem assistiu ao filme. E o final do filme é mais assim, choquei, sabe? Mas ainda assim, é um ótimo final, é um livro muito surpreendente e muito inteligente, eu diria. Por quê? Esse livro vai contar a história de 3 cientistas que resolvem viajar para outro planeta. É uma missão, assim, bem complicada, porque o tempo que eles demoram para ir e voltar, nesse meio tempo todas as pessoas já morreram lá na Terra, sabe? O tempo no espaço é muito diferente do tempo aqui na Terra. Então eles sabem que essa missão, quando eles voltarem, eles praticamente não vão colher os louros pelo seu feito. Ainda assim, eles acham que há muito a se descobrir no universo e partem. Então, depois de uns 2 anos viajando no tempo do espaço, né? Eles acabam encontrando um planeta e pousam lá. E logo que eles pousam, eles percebem muitas semelhanças com o planeta Terra. Eles não sentem dificuldade de respirar, eles sentem que existe gravidade, eles veem que as plantas e a atmosfera são bastante parecidos com os da Terra. Tudo parece bem, só que não tá tão bem assim. Logo no início da expedição, eles são surpreendidos por uma humana e ela parece muito diferente das pessoas que eles viam na Terra. Ela parece fisicamente uma mulher terráquea, porém ela anda nua, ela não fala e ela não tem no olhar aquela coisa que diz que ela tá viva, que ela tem alma, que ela é um ser consciente e pensante. É como se ela fosse uma animal, uma selvagem. E, enfim, eles ficam muito intrigados com ela, só que ela acaba fugindo, mas ela volta com os amiguinhos. E aí vem um bando de homens humanos selvagens, atacam esses cientistas porque eles se sentem ameaçados pelas roupas e pelas armas. E então eles meio que aprisionam esses cientistas. E quando parecia que não poderia mais nada dar errado, eis que esses selvagens são surpreendidos por caçadores. E aí esses caçadores entram na floresta matando todo mundo, colocando armadilhas para capturá-los. É mó fuzuê. E quando os cientistas olham
os caçadores, eles tomam um susto tremendo, porque na verdade esses caçadores são macacos, são gorilas vestidos como pessoas normais, empunhando armas, falando na sua linguagem própria, e ninguém entende nada, porque eles não parecem simplesmente ser macacos fantasiados como em um circo, eles agem naturalmente, esse é o normal deles naquele planeta. E aí um dos tripulantes da Terra, o Ulisses, acaba sendo capturado pelos macacos e levado junto com outros humanos que estão sendo feitos de refém. E a princípio ele fica com medo de que vão matá-lo, mas na verdade ele acaba indo parar em um laboratório. E aí ele vai descobrir que, assim como aqui na Terra a gente faz testes de laboratório com macacos, lá os macacos fazem testes de laboratório com seres humanos. Então, ele vai lá para uma gaiolinha em que ele vai ser testado junto com os outros selvagens. E ele vai sentir na pele, né, tudo que ele sabe que vai acontecer, tudo que ele já viveu nos laboratórios da Terra. Só que ele tá num processo muito confuso, porque ao mesmo tempo em que ele é diferente daqueles homens, ele não sabe muito bem como mostrar isso. Ele fala em uma linguagem diferente da dos macacos, então é complicado ele se expressar e se fazer entender. Então ele começa a encontrar subterfúgios para mostrar para aqueles macacos de que ele é diferente, ele é inteligente, ele é como eles. E então, mais cedo ou mais tarde, ele acaba, obviamente, chamando a atenção de uma cientista, a Zira, e ela começa a notar que aquele humano é diferente dos outros, que ele é mais inteligente, que talvez ele não esteja apenas imitando, talvez ele realmente consiga raciocinar e se comunicar. E, enfim, ele acaba convencendo a Zira e posteriormente o noivo dela, Cornelius, de que ele é um homem pensante, consciente e que ele veio de outro planeta. E a princípio ninguém acredita muito nele, mas ele vai provando o seu valor, ele aprende a se comunicar na língua dos macacos, então para eles poderem se comunicar melhor e trocar experiências. É chegado o dia em que o Ulisses se revela ao mundo e a partir daí ele vai ser tratado praticamente como uma celebridade. Todo mundo quer saber tudo sobre o homem não selvagem, o homem pensante, com consciência, com raciocínio. E mais do que isso, tá todo mundo interessado em como funciona essa coisa de viagens interplanetárias, porque à medida que a gente vai lendo, a gente vai notando que os macacos, eles, apesar deles terem uma sociedade amplamente desenvolvida, eles dirigem, eles têm aviões, eles têm lojas, eles têm laboratórios de pesquisa, porém eles são mais rudimentares, eles não fazem viagens para outros planetas, eles não têm tantos recursos, eles estão um pouco mais atrasados intelectualmente em relação à Terra. Então, tudo isso gera muita curiosidade e os holofotes acabam caindo todos em cima do Ulisses. No primeiro momento isso é ótimo, porém isso acaba gerando uma desconfiança e um temor dos macacos, que sobretudo nos gorilas, que não são tão inteligentes quanto os chimpanzés, e eles temem que esse primeiro homem pensante seja apenas o primeiro de muitos que vão querer tomar o poder e destruir a sociedade dos macacos. Então o jogo meio que vira e eu não posso contar mais nada porque pode ser spoiler. Eu acho que todo mundo já viu esse filme, mas não queria entregar muito da história porque é tudo muito gostoso de você ler e de você descobrir. E apesar de a adaptação cinematográfica ter sido bastante fiel,
Tem algumas diferenças bem marcantes que eu gostaria de pontuar. Para início de conversa, esse livro não é um livro de ficção científica, tá? Pelo menos eu não classificaria como um livro de ficção científica, porque a única coisa que você vai ter aqui que remeta à ficção científica são as viagens interplanetárias, ponto. Mas não tem mais nada de fantasioso. Então, ao passo que o filme tem mais essa coisa de ficção científica, de pender mais pra aventura, o livro já é um nível mais realista, vamos dizer assim. O livro não se propõe a falar sobre as aventuras de um humano no planeta dos macacos, longe disso. É um livro que vai falar sobre o que nos torna diferentes dos macacos, dos animais. O que torna o ser humano superior, o que nos define, o que nos diferencia dos outros animais e principalmente quem é que são de verdade os inimigos da nossa espécie. Todas essas são questões intrínsecas à história e que é impossível você não refletir sobre durante a leitura. Tem umas cenas bastante fortes nesse livro, sobretudo no começo, quando vai falar sobre as atrocidades que os humanos sofrem, tanto quando eles são caçados pelos gorilas e são mortos só por prazer, assim como a gente caça, sei lá, cervos e raposas por puro entretenimento. E também quando eles sofrem operações muito dolorosas e muito invasivas para que se possa estudar remédios, tratamentos e cirurgias para o bem dos macacos. Então, é bem essa coisa de rato de laboratório, sabe? Hoje a gente se sente superior porque nós somos a raça dominante e a gente pode fazer o que bem entende com todos os outros animais, com todas as espécies de vida. No planeta dos macacos, a gente é a cobaia e a gente não pode fazer nada, a gente não pode sequer falar porque a gente não tem a habilidade, a capacidade, não desenvolveu a fala. É meio desesperador pensar nisso e tem várias partes assim bastante chocantes. Parte que mostra alguns dos espécimes recolhidos da floresta num zoológico. É de partir o coração. Eu fico pensando nos animais no zoológico e faço a correlação de humanos em gaiolinhas, sabe? Outra coisa que eu acho que fez toda a diferença é que aqui os macacos têm a sua própria linguagem. Então é toda uma dificuldade até aprender a se comunicar com eles. Já no filme os macacos falam inglês. Além de ser uma pequena pista, um pequeno spoiler do que vai acontecer no final, é muito mais fácil se comunicar com os macacos, já que todos falam a mesma língua. Aqui não, aqui o Ulisses fala francês e ele precisa aprender a falar a língua símia para conseguir se fazer entender. Eu não diria sequer que isso daqui é uma distopia, principalmente por causa da semelhança dos macacos com os humanos, sabe? Não dá pra falar em uma ditadura, não dá pra falar em um governo autoritário, ditatorial, quando é uma democracia exatamente igual à nossa, só que com outros animais como seres dominantes. Então, eu sinceramente não saberia definir um gênero específico para esse livro. O fato é que é uma premissa bastante interessante, que para a época devia ser super inovadora. E até hoje em dia é bastante impactante, sabe? Eu li esse livro e eu fiquei chocada em muitos momentos e me fez pensar bastante. E se você é desses que, eu já vi o filme, não preciso ler o livro, cara, precisa, sério. O livro é sensacional, é um outro nível, é uma outra experiência. Não dá pra comparar o livro com o filme, porque apesar de ser uma adaptação muito boa, o livro tem umas nuances muito diferentes e alcança patamares que o filme não alcança. Então ele vai te fazer pensar em coisas que você não pensaria enquanto está assistindo ao filme. Isso foi o grande mérito pra mim. Realmente eu recomendo muito, vale muito a pena. A edição tá linda, maravilhosa pra você ter na estante e, enfim,
virou favorito da vida, com certeza. E é isso, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de me dar um like para me ajudar a compartilhar o conteúdo e de se inscrever aqui no canal, caso este seja o primeiro vídeo que você assiste por aqui. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!